Sandra, Nélida e Kellen estão na praia. Elas estão jogando vôlei e se divertindo muito, mas aí a bola voa para os arbustos. A Nélida sai da área para ir pegar a bola, mas não volta mais. A Kellen e a Sandra procuram por toda parte, mas a Nélida desapareceu. Elas entram em pânico e chamam a polícia. O detetive Bold chega rapidamente, encontra 3 suspeitos e os interroga. O Bruno diz: "Estou relaxando aqui desde amanhã, mas não notei nada." O Caio diz: "Cheguei aqui agora, então não tenho ideia do que está acontecendo." E o Michel diz: "Eu estava trabalhando no mar e observando os corais." Você consegue descobrir quem é o sequestrador? É o Caio. Ele está usando um boné igual ao da Nélida. Parece pequeno demais para a cabeça dele. Só pode ser porque o Caio sequestrou a Nélida e roubou o boné dela. A Sandra retorna ao prédio onde mora. Uau, tem uma cesta com um lindo gatinho na varanda. A Sandra tira 2 fotos e as envia para seus amigos. Você consegue identificar 3 diferenças entre elas? Aqui estão elas. A Sandra quer saber quem deixou o gatinho ali, então ela interroga seus vizinhos. O Tom diz: "Estou jogando videogame desde manhã cedo, não saí de casa." O Tim diz: "Estou me exercitando e ainda não saí do meu apartamento." O Thiago diz: "Eu também fiquei em casa o dia todo, estava muito ocupado jogando basquete." Quem está mentindo? O Thiago, ele está jogando com uma bola de futebol, não com uma bola de basquete. Além disso, é muito difícil jogar basquete sozinho dentro de um apartamento. A Sandra vai ao supermercado para comprar leite para o gatinho. Só restam essas 3 caixas de leite na prateleira. Você pode ajudar a Sandra a escolher a melhor opção? O segundo leite venceu há 2 séculos e a terceira caixa está inchada, o que significa que já azedou. Portanto, a Sandra deve levar o primeiro leite. A Sandra trabalha como motorista de táxi há vários anos. Um dia, uma policial a encontra inconsciente em seu carro. Alguém a atacou e manchou o carro com cola. A policial verifica a conta do aplicativo da Sandra e vê que ela teve brigas com 3 clientes recentemente. Então ela os interroga. O Roberto diz: "Peguei um táxi para a universidade. Quando chegamos, a Sandra me pediu para pagar mais dinheiro pelo estacionamento. E tivemos uma breve discussão, mas eu não colocaria minha futura carreira em risco por causa de alguns dólares." A Karen diz: "Ontem recebi uma ligação de emergência. Meu marido foi para o hospital, então eu precisava chegar lá o mais rápido possível. Mas a Sandra estava dirigindo muito devagar, foi por isso que tivemos uma briga." E a senhora Green diz: "Eu estava voltando do supermercado para casa depois de fazer compras. A Sandra pediu dinheiro extra para me ajudar com as sacolas. Não gostei disso." Depois de ouvir suas histórias, a policial sabe com certeza quem é o culpado. E quanto a você? Dê uma olhada mais de perto no carro da Sandra. Ele está estacionado perto do hospital, o que significa que a viagem da Karen foi a última antes do ataque. Portanto, foi ela quem fez isso. A Sandra está se sentindo muito melhor e volta ao trabalho. Ela precisa buscar seu cliente em um restaurante. Seu aplicativo oferece 3 rotas possíveis, mas apenas uma delas a levará de fato ao destino desejado. Você consegue adivinhar qual? Ela deve escolher a segunda rota. Ela estaciona perto do restaurante e se depara com a seguinte cena. Uma dessas senhoras tem uma mãe fantasma. Você consegue adivinhar quem é? A segunda senhora tem uma mãe fantasma. Dê uma olhada mais de perto no rosto da mãe. Ela parece ainda mais jovem do que a filha, o que significa que o tempo parou para ela há muito tempo. Além disso, ela se inclina sobre uma vela sem medo da chama.
A Sandra quer visitar seu namorado Ken em seu laboratório, mas a porta da frente está trancada. Você pode ajudar a Sandra a descobrir o código de 5 dígitos? Vamos dar uma olhada mais de perto nesses arranhões. Eles são dicas. Tudo que a Sandra precisa fazer é contar o número de interseções. Portanto, o código é 23504. Finalmente, a Sandra entra no laboratório do Ken. Ele lhe mostra uma nave espacial de outra galáxia. Ken a encontrou e conseguiu consertar tudo, exceto o painel de instrumentos. Como esses fios devem ser conectados para que ela funcione? Aqui vemos símbolos desconhecidos de outra galáxia. Nossa tarefa é determinar a qual palavra cada símbolo corresponde. Esses pontos são colocados nos mesmos lugares que as saliências de algumas letras. Dessa forma, podemos encontrar uma correspondência para cada palavra e conectar os fios. De repente, a Sandra fica doente. Ela está com dor de cabeça e garganta. O Ken tem apenas 4 comprimidos idênticos. Eles não têm nenhuma caixinha ou bula, portanto não há como identificar qual comprimido serve para qual finalidade. A única coisa que ele sabe é que 2 desses 4 comprimidos curarão a dor de garganta e os outros 2 ajudarão a aliviar a dor de cabeça. A Sandra deve tomar um comprimido de cada tipo para se curar. O que ela deve fazer? A única solução disponível é cortar cada comprimido ao meio e, em seguida, pegar uma metade de cada um dos 4 comprimidos. Dessa forma, ela definitivamente terá tomado um comprimido de cada tipo. O Ken oferece a Sandra a possibilidade de morarem juntos. Eles começam a procurar um novo apartamento e marcam 3 encontros com proprietários. Cada um deles conta uma história sobre sua propriedade. A senhora Gray diz: "Herdei esse apartamento incrível da minha irmã, mas agora quero alugá-lo por um longo período porque estou me mudando para uma fazenda com meu marido." Oliver diz: "Estou morando neste imóvel há 5 anos. Ele está em perfeitas condições, mas agora estou me mudando para o exterior a trabalho. Portanto, gostaria de encontrar bons inquilinos que cuidem dele." E a Rose diz: "Este apartamento pertence à minha sogra. Ela mora na Europa e me pediu para encontrar novos inquilinos." Apenas um desses locadores é confiável. Você consegue adivinhar quem? Há um anúncio perto do apartamento da Sra. Gray. Esse imóvel está à venda, portanto ela provavelmente mentiu sobre o contrato de aluguel de longo prazo. E agora vamos dar uma olhada mais de perto no teto do apartamento do Oliver. Tem goteira, portanto seu apartamento não está em perfeitas condições. Mentiroso. O gatinho da Sandra fugiu. Ela ficou procurando por ele o dia todo. De repente, ela encontra sua vizinha segurando o gatinho. Ela diz: "Devolverei seu animal de estimação somente se você decifrar meu enigma. Eu sou a última coisa que você tira quando vai para a cama. O que eu sou?" Pronto para ouvir a resposta correta? Eu sou seus pés e você os tira do chão. A Sandra leva seu gatinho ao veterinário para um check-up. Lá ela encontra 2 médicos, mas apenas um deles é um veterinário de verdade. Você consegue identificar quem é exatamente? Veterinários de verdade geralmente usam luvas no trabalho, mas o homem à esquerda não usa nenhuma, embora esteja segurando um cachorro. A Sandra quer conseguir um emprego em uma loja de mágica. O proprietário lhe dá uma tarefa de teste para encontrar uma poção do amor nessa prateleira. A Sandra fica muito confusa porque as receitas são bastante complicadas. Felizmente, a possível futura colega de trabalho da Sandra, a Glenda, concorda em lhe dar uma dica e lhe fornece várias receitas. Agora, a Sandra precisa descobrir sozinha qual é a correta. Ela só sabe que uma poção do amor deve conter estes 5 ingredientes. Você pode ajudá-la a encontrar o frasco certo?
Somente o terceiro frasco tem todos os ingredientes necessários, portanto a Sandra deve pegar ele. A Sandra se dá bem e consegue o emprego. Agora sua tarefa é ir até o depósito e encontrar um espelho falso. Você pode ajudá-la? Somente o segundo espelho mostra o reflexo correto, portanto os 2 restantes são falsos. A Sandra e a Glenda ficam com fome e pedem comida. Suas refeições são quase idênticas, mas na verdade elas têm 3 diferenças. Você consegue identificá-las? Aqui estão elas. Observe esta imagem. Tem alguma coisa errada aqui. Será que você consegue descobrir o que é? Em sua maioria, os relógios de pulso são feitos com a coroa do lado direito. O detetive Henrique tinha um novo caso para investigar. Um carro bateu contra a janela de um restaurante e quebrou o vidro. Havia 2 suspeitos, a Júlia e o Douglas, mas nenhum deles confessou o crime. Quem será que está mentindo? É a Júlia. As marcas de pneu no chão pertencem ao carro dela. Às 9 da manhã, o Hélio recebeu uma ligação de seu amigo, que é dono de um negócio grande. O homem disse que um documento muito importante tinha sumido de seu escritório. O papel estava sobre sua mesa na noite anterior, mas agora não estava em lugar algum. O Hélio foi imediatamente para a empresa, para interrogar os funcionários do amigo. Pouco depois, ele já tinha 3 suspeitos. O Walter disse que havia passado a noite anterior no cinema. A Joana falou que estava jantando com suas amigas. E o Zacarias afirmou ter visitado uma galeria de arte. Não demorou muito para que o Hélio descobrisse qual dos 3 estava mentindo. E você, já sabe quem pegou o documento? Foi o Walter. O ingresso dele não está rasgado. Isso quer dizer que ele não assistiu ao filme. Observe estas pessoas da pré-história. Qual delas é do futuro? É o cara que está carregando uma tigela de água. Ele também está segurando uma lanterna. A Carla estava lendo um livro, mas ela não teve cuidado e acabou rasgando as páginas 7, 8, 100, 101, 333 e 334. Quantas folhas ela terá que consertar? Apenas 4, a 7 e 8, bem como a 333 e 334. São lados diferentes da mesma folha. A Olivia ligou para a polícia, dizendo que alguém arrombou a casa dela, a amarrou e levou todo o seu dinheiro e pertences. Quando os policiais chegaram, a porta de entrada estava aberta e a Olivia estava presa a uma cadeira. Mas ainda assim os detetives não acreditaram na história dela. Por quê? Se ela estava amarrada, como conseguiu pegar o telefone e ligar para a polícia? A Jana voltou da Ásia trazendo uma preciosa estátua de porcelana. Ela organizou uma festa e convidou todos os seus amigos para contar sobre a viagem. Eles se divertiram à beça, mas depois que todos foram embora, a mulher deu falta da estátua. Ela ligou para a polícia e mostrou as fotos que havia tirado na festa. Um dos policiais identificou imediatamente quem tinha roubado a peça. E você, consegue ver quem é? Foi a Emma. Ela escondeu a estátua debaixo do chapéu. Observe estas figuras feitas com palitos de fósforo. Qual delas é diferente das demais? É a terceira figura. Em todas as outras há 2 retângulos, mas esta aqui só tem um. Um cientista precisava de voluntários para seus experimentos. E seus 2 amigos, o William e o Otto, estavam precisando de grana. Como o cientista garantiu que os experimentos não ofereciam perigo algum, os caras toparam participar. Mas, na verdade, o cientista estava planejando testar a reação dos voluntários a venenos diferentes.
Primeiro, ele prendeu os jovens em seu laboratório. Depois, os separou e os trancou em salas diferentes. William e o Otto só conseguiriam escapar se juntassem suas forças. Mas, infelizmente, o cientista era extremamente cuidadoso. Os jovens não se viam. Um deles poderia usar o banheiro apenas à noite, e o outro só de manhã. Mesmo assim, em 2 dias a dupla conseguiu escapar. Como os rapazes fizeram isso? Eles escreveram mensagens um para o outro sobre o vapor que estava no espelho do banheiro, usando os dedos. Assim que entravam no banheiro, eles soltavam uma baforada de ar sobre o espelho e conseguiam ler o que estava escrito. Eu barbeio, corto e lavo o cabelo várias vezes ao dia. Mesmo assim, tenho mais cabelo do que você pode imaginar. Quem sou eu? Um barbeiro. O Adriano estava dirigindo para casa tarde da noite quando viu que o tanque de gasolina já estava na reserva. Ele parou em um posto para abastecer e comprar comida. Dentro da loja de conveniência, havia uma moça no caixa e mais um cliente vestido de preto. Quando o Adriano foi pagar o que havia comprado, ela disse: "Deu 5,5. O Adriano pagou, foi lá para fora e ligou para a polícia para denunciar uma emergência. Por que ele fez isso? A máquina registradora estava mostrando R$ 18,35, mas a moça do caixa disse 5,5, que parece com SOS. Observe estes emojis. Sua visão é afiada? Então, quero ver se você consegue encontrar a garota. Isso mesmo, aí está ela, à esquerda. Tente encontrar todos os 6 Ys nesta imagem. Aqui estão eles. Bom trabalho. Você o pega e joga a parte de fora no lixo. Depois cozinha a parte de dentro. Em seguida come a parte de fora e joga a de dentro fora. O que é isso? Você acabou de comer uma espiga de milho. O Marcos acordou em um porão escuro. A única luz que o permitia ver alguma coisa vinha de uma vela sobre a mesa. Ele viu 3 portas em uma das paredes e 3 chaves penduradas na beirada da mesa. Quantas tentativas o homem precisou para descobrir qual chave abre cada porta? Ele precisou de no máximo 6 tentativas. 3 delas para a primeira chave, 2 para a segunda chave e para as 2 portas restantes, e 1 para a última chave. Mas se o Marcos for um cara de muita sorte, pode ter precisado só de 3 tentativas. Observe as seguintes palavras. Uma delas está diferente. Você consegue descobrir qual? É a palavra 14. Ela está escrita de forma errada. Ou é 14 com C ou 14 com Q. Observe esta imagem com atenção. O que está errado nela? Não há sombras aqui. A mãe do Lucas lhe pediu para comprar algumas coisas no supermercado. Ela deu uma lista para ele e um cartão bancário. Mas a mulher sabia que o filho era muito esquecido, então lhe entregou também um pequeno bilhete para caso ele esquecesse a senha do cartão. Quando o jovem chegou ao caixa, percebeu que havia mesmo esquecido a senha. Então tirou o bilhete do bolso e se lembrou da senha na hora. Que senha é essa? Considerando que o bilhete tinha imagens de uma mosca, um gato, uma pessoa e uma cobra. A senha era 6420. O Lucas só precisava contar o número de patas ou pernas que cada criatura tem. Qual número está faltando aqui?
É o 78. Lidos de cabeça para baixo, estes números se transformam em 86, 87, 88, 89, 90 e 91. Alguém roubou um banco de uma cidade pequena, em uma segunda-feira em que nevava. A polícia tem 4 suspeitos, mas todos afirmam ter passado o dia todo em casa. Observe as casas deles e tente descobrir quem está mentindo. É o Davi. Ele voltou para casa há pouco tempo. Veja, o cara estacionou o carro perto de casa depois que a neve havia se acumulado no passeio de sua garagem. Você precisa mexer apenas 2 palitos de fósforo para obter 2 quadrados. Como isso é possível? É só fazer isso aqui, ó. Qual destes relógios é diferente dos demais? É o relógio C. O 8 está no lugar do 7. O Tomás adorava pedir a seus amigos para resolver todos os tipos de enigmas divertidos. Se eles respondessem corretamente, ele os ajudava com o que quer que fosse. Um dia, o Daniel pediu ao Tomás para ajudá-lo com sua prova de matemática. Ele já sabia das regras, então já foi se preparando para decifrar o enigma do amigo. Que tipo de corrida faz você ficar mais próximo da morte? O Tomás perguntou. Você sabe a resposta certa? O Daniel disse, correr perigo. E ele tinha razão. Mas ajudar o amigo a se preparar para uma prova é uma missão difícil. Por isso o Tomás pediu ao Daniel para resolver mais o enigma. Uma mulher viajou de Belo Horizonte a Porto Alegre de carro. Ela levou 2 dias para chegar ao seu destino. E só depois descobriu que um dos pneus estava furado. Então, como ela conseguiu chegar a Porto Alegre? O Daniel decifrou esse enigma rapidinho. E você? Sabe a resposta? O pneu furado era o estepe. O detetive Pereira estava trabalhando em um caso difícil. Um dia ele sumiu. Seus colegas encontraram um bilhete codificado sobre a escrivaninha dele. Os policiais sabiam que o Pereira tinha 3 suspeitos: a Milena, a Suzana e a Emily. Qual delas tinha alguma informação sobre o paradeiro do detetive? Após algum tempo, um dos policiais decifrou o código. D mais 1 igual a E. L mais 1 igual a M. E daí por diante. A Emily sabia onde o detetive estava. Os inimigos do Arthur trancaram o cara em uma torre com 45 metros de altura. Já os amigos dele conseguiram lhe entregar uma tesoura e uma corda, mas infelizmente ela só tinha 23 metros. Assim o Arthur conseguiu sair de lá. Sabe-se que ele cortou a corda ao meio. Mas e aí? Ele cortou mesmo a corda ao meio, mas no sentido do comprimento. Depois, amarrou as 2 partes uma na outra e conseguiu alcançar o chão. O Miguel apontou para uma jovem na rua e disse: ela é filha do único filho do meu avô. Qual é o parentesco entre a mulher e o Miguel? Ela é irmã dele. O detetive João estava caminhando por uma rua quando ouviu um barulho estranho. Ele correu para ver o que tinha acontecido. Aparentemente, um homem havia roubado a bolsa de uma velhinha e fugido em seguida. O detetive correu para a direção que as testemunhas apontaram. Depois de virar em uma esquina, ele se deparou com 3 portas e bateu na primeira. O dono do apartamento, o Pedro, abriu e disse para o detetive que havia acabado de voltar de uma longa corrida. O outro homem, o Jairo, abriu a segunda porta e falou que estava jogando basquete nos fundos da casa. O terceiro apartamento pertencia ao Raimundo, um músico, que tinha acabado de compor uma música nova. Após conversar com essas 3 pessoas, o detetive entendeu quem era o ladrão. E aí, quem é? É o Jairo. Ele disse que estava jogando basquete, mas está segurando uma bola de futebol enquanto conversa com o detetive.
participando de uma competição em um programa de TV. Ele tem a chance de ganhar R$10.000. Finalmente chegou a hora da última etapa da competição. O cara tem que colocar a cabeça dentro de uma das 3 caixas. Na primeira, há fios elétricos desencapados. Na segunda, um monte de plantas carnívoras papa-moscas. E a terceira caixa tem dezenas de escorpiões. Qual ele deve escolher para continuar vivo e ganhar o prêmio? A segunda caixa. Como o próprio nome diz, a planta carnívora come moscas, então é inofensiva para humanos. O tio da Emília era um homem misterioso que estava trabalhando em um projeto secreto em seu laboratório no porão. Ele nunca deixava a garota entrar lá. Então um dia, quando o cara saiu para tomar um cafezinho, a Emília entrou no laboratório. A porta se fechou e se trancou imediatamente atrás dela. O laboratório era uma máquina de teletransporte, o que poderia levá-la para um entre 3 lugares. O primeiro era o oceano onde o Titanic havia afundado. O segundo, a cidade de Pompeia, onde um vulcão havia entrado em erupção muitos séculos atrás. E o terceiro era o Triângulo das Bermudas. Qual é o lugar mais seguro para Emília ir? Eu escolheria Pompeia. Ir para onde o Titanic afundou ou para o Triângulo das Bermudas a deixaria no meio do mar aberto. E o vulcão de Pompeia entrou em erupção séculos atrás. Agora não oferece perigo algum. O Gilberto estava trancado em uma masmorra escura. Havia 3 saídas. Atrás da primeira porta, tinha uma sala cheia de abelhas, cujo veneno fazia as pessoas terem alucinações. Atrás da segunda, uma sala sem oxigênio. E atrás da terceira porta, havia uma sala cheia de alienígenas nada simpáticos. Qual ele deve escolher? A sala sem oxigênio parece a opção mais promissora. O Gilberto pode prender a respiração e passar rapidinho por ela. Em um bairro tranquilo, alguém arrombou a casa do Eduardo à noite e roubou sua coleção de joias. Ele denunciou o crime e um detetive chegou para investigar o caso. Primeiro, ele fez uma visita aos vizinhos e lhes perguntou o que estavam fazendo na noite anterior. A Keila disse que passou a noite toda vendo TV e que não havia ido a lugar algum. O Arthur falou que estava dentro do avião voltando de Madrid e que havia chegado alguns minutos atrás, depois de passar um mês na Espanha. E o Cristiano garantiu que estava dormindo. Após o interrogatório, o detetive soube quem era o ladrão. E você, já descobriu quem é? Foi o Arthur. Ele disse que havia acabado de chegar em casa. Mas olhe para a mesa da cozinha. Há frutas frescas em cima dela. Se o cara tivesse mesmo ficado ausente por um mês, elas já estariam podres agora. Era um dia frio e chuvoso. O detetive Carlos estava em seu escritório quando recebeu uma ligação do zelador de um hotel, que afirmou ter encontrado uma mulher inconsciente em um dos quartos. O detetive Carlos chegou imediatamente. Àquela altura, a mulher, cujo nome era Ana, já tinha recobrado a consciência. O detetive perguntou se alguma pessoa na cidade poderia ajudá-la. A Ana disse que tinha uma irmã que não sabia nada sobre a chegada dela, pois a ideia era lhe fazer uma surpresa. O detetive ligou para a tal irmã e disse: "Sua irmã está na cidade, mas alguém a atacou. Por favor, venha o mais rápido possível." Assim que a mulher chegou, foi presa. Por quê? A Ana disse que sua irmã não sabia que ela estava ali. O detetive Carlos não falou onde exatamente a Ana estava, mas a mulher chegou ao hotel rapidinho. Por algum motivo, ela sabia exatamente onde a irmã estava. A Aurora é uma arqueóloga e estava explorando uma caverna antiga. Após passar um mês ali, encontrou um lugar escondido com 3 baús. Dentro de um deles havia ouro, mas se a mulher escolhesse o baú errado, ficaria presa na caverna para sempre. O bilhete no primeiro dizia: "O ouro não está no segundo baú." No segundo estava escrito: "O ouro está no primeiro baú ou no terceiro." E o último: "O ouro não está aqui." E aí, qual dos baús ela deve abrir? Se o ouro não está no segundo baú, só pode estar no primeiro ou no terceiro. Mas o bilhete do terceiro diz que o metal não está lá. Então, só pode estar no primeiro baú.
O Benício trabalha em uma boate VIP. O trabalho dele é não deixar menores de idade ou pessoas suspeitas entrarem. Todos os dias tem gente tentando passar com identidades falsas. E o Benício tem que verificar quais documentos são verdadeiros ou não. Aqui estão algumas dessas identidades. Sua missão é ajudar o jovem segurança a decidir se os donos destas identidades podem ou não entrar. Veja esta aqui. Essa pessoa pode entrar? Aqui está escrito que ela nasceu no dia 28 do 13º mês do ano. Essa identidade é falsa. Ótimo! Aqui está mais uma. O Benício pode deixar este cara entrar? Este homem tem supostamente 46 anos de idade, mas nesta foto ele parece um adolescente. Eu acho que o Benício não deve deixá-lo entrar, o cara é suspeito. E o que me diz deste documento aqui? Passa ou não? Desta vez parece estar tudo certo com o documento. Acho que ele pode deixá-la entrar. Chegou mais uma pessoa, hora de analisar. Tem alguma coisa errada aqui? Não, tudo parece ok pra mim. A última da noite. E aí, o Benício deixa ou não entrar? Veja só este endereço. Florianópolis, no Paraná? Nada a ver. Aposto que essa identidade é falsa. Então eu não o deixaria entrar. O Mauro foi visitar sua avó, que morava em uma parte diferente do bairro dele. Enquanto ele estava na casa dela, sua bicicleta foi roubada. O cara ligou para a polícia e disse que sua bike havia sido roubada pelo Jonas, um vizinho de sua avó que sempre estava discutindo com ele. Pouco depois, o Mauro bateu a porta dele acompanhado de um detetive. O policial perguntou se o homem havia roubado a bicicleta. O Jonas negou ter feito isso e falou que havia acabado de pintar a cerca de sua casa. O detetive acreditou nele. Por quê? A história parecia verdadeira. Havia tinta fresca sobre a grama perto da cerca, o que prova que o Jonas estava mesmo trabalhando naquilo. Quando a Kátia voltou para casa, depois de levar seu cãozinho para passear, viu que alguém havia roubado sua pulseira preferida que estava em seu quarto. A irmã dela, Bela, também gostava da joia. Então a Kátia a procurou para perguntar se havia pegado o acessório. Na saída do banheiro, a irmã disse que não havia pegado a pulseira. E ainda acrescentou que estava no banho durante aquele período e nem teve tempo de entrar no quarto da Kátia. A jovem resolveu dar uma olhadinha no banheiro e percebeu que a Bela estava mentindo sobre ter tomado banho. Como ela percebeu isso? Se a Bela tivesse mesmo tomado banho, o espelho do banheiro estaria embaçado. Mas veja, está completamente limpo. A mulher mais rica da cidade, a Andresa, foi ao estádio para assistir a uma partida de futebol. Ela estava sentada no melhor lugar na primeira fileira. No meio da partida, deu falta de seu colar de diamantes. Por sorte, um detetive que estava sentado bem ao lado dela começou a observar as pessoas ao redor e viu que uma delas estava agindo de forma suspeita. De quem será que ele suspeitou? Veja, tem um cara no banco vestido de jogador com o número 7 estampado na camisa. Mas, como você pode ver, o número 7 já está em campo. Ele certamente é o ladrão, só que disfarçado. A Elvira estava morando com o namorado, mas não queria contar a novidade para os pais ainda. Então guardou o segredo. Um dia, a mãe veio de outra cidade para visitá-la. O namorado da Elvira estava viajando a trabalho no dia. Então ela resolveu fingir que morava sozinha. Mas sabe como é mãe, né? Ela acabou descobrindo que a filha estava namorando alguém. O que a fez chegar a essa conclusão? Há 2 escovas de dente no banheiro. Uma delas provavelmente pertence a outra pessoa. A Alice e a Daiane trabalham em um abrigo de animais nos fins de semana. A Alice leva os cães para passear e a Daiane alimenta os gatos. Quem está fazendo alguma coisa errada? A
A Daiane. Ela está dando ração de cachorro para os gatos. A Sofia e a Ellen resolveram dar uma volta no parque durante o horário de almoço. A Sofia está conversando com o irmão no celular e a Ellen está comendo frutinhas de um arbusto. Qual delas é desatenta? A Ellen tem uma placa alertando que as frutinhas são tóxicas. Uma família está trabalhando no quintal de casa. O João está aparando a grama e o Cássio está aguando as flores. Qual deles está fazendo alguma coisa errada? O João. Parece que a máquina dele não está funcionando direito, pois a grama não está sendo cortada. A Tati acordou em um hospital. 2 homens chegaram para visitá-la e afirmaram ser médicos dela. Mas qual deles é o verdadeiro? Veja, no crachá deste homem está escrito Olivia. Ou seja, o médico verdadeiro é o outro, que está à direita. E o que está à esquerda certamente roubou o uniforme de outra pessoa. 2 estudantes, a Elsa e a Ana, estão passando a tarde no parque. A Elsa está fazendo um lanche sentada na grama, enquanto a Ana está lendo sentada sobre um banco. Qual delas é super desatenta? A Ana. A placa está alertando que a tinta do banco ainda não secou. A Eva foi a uma cafeteria para fazer um lanche e se deparou com a filha, a Samara, sentada em uma das mesas. Ela se aproximou e perguntou por que a menina não estava na escola. A Samara disse que a última aula dela havia terminado um pouco mais cedo e que havia chegado ali alguns minutos antes para comprar um café gelado. E prometeu que iria embora em 5 minutos. Mesmo assim, a mãe não acreditou e colocou a garota de castigo por ter matado aula. Por quê? O gelo do café da Samara já havia derretido. Isso significa que já fazia um tempão que ela estava ali. Os pais de 3 amigos, Bruno, Arthur e Henrique, os ajudaram a se arrumarem para o primeiro dia de aula. Observe os garotos. Qual pai é mais desatento? O Henrique está segurando uma lancheira com comida feita em casa. O caderno do Bruno tem um bilhete escrito "Com amor, mãe". Ele provavelmente tem uma mãe cuidadosa. E o Arthur está usando uma camiseta sobre a jaqueta. E como se não bastasse, as meias dele são diferentes e estão desalinhadas. Um pai ou mãe atento não o deixaria sair assim. A Gisele acordou em um castelo misterioso. Ela deu a volta ao redor do castelo à procura de uma saída. Pouco depois, a jovem estava exausta e faminta. Foi aí que encontrou a cozinha. Ela viu que havia pratos de comida sobre a mesa. Tudo parecia uma delícia, mas ela não tinha certeza se era seguro comer aquilo. Ajude a Gisele a identificar qual comida é segura de se comer. Dê uma olhada na sopa. Você está vendo olhos humanos lá dentro? O bife tem veneno. E há aranhas em cima do hambúrguer. Mas o macarrão parece estar ok. O Roberto e a Jéssica estavam passando sua lua de mel em um cruzeiro luxuoso. Mas de repente, o tempo mudou e o navio teve que enfrentar uma terrível tempestade. Depois que tudo passou, o Roberto encontrou sua esposa inconsciente na cabine deles. O cofre estava aberto, todo o dinheiro e joias deles tinham sumido. A Jéssica disse para o Roberto que havia batido a cabeça durante a tempestade e que provavelmente tinha desmaiado. O marido investigou o crime junto com os funcionários do navio. Eles encontraram 3 suspeitos. O Alex afirmou que durante a tempestade ele estava no banheiro, pois estava passando muito mal. O Eric estava malhando na academia, ele era um fisiculturista profissional. E o Tom disse que estava dormindo quando tudo aconteceu. O Roberto soube na hora que 2 pessoas estavam mentindo para ele. Quais? O Eric não podia estar levantando pesos durante uma tempestade. E se você olhar a Jéssica com atenção, verá que seus bolsos estão cheios de joias e dinheiro. Isso significa que os 2 estão envolvidos no crime. 3 relógios estão pendurados na parede, mas só um deles é confiável. Qual?
Há uma teia de aranha no primeiro relógio. Isso significa que ele não é movido há bastante tempo. A hora que esse relógio mostra não pode estar certa. O segundo relógio tem números posicionados na ordem errada, o 12 e o 9 estão trocados. Mas o terceiro parece estar funcionando bem. A Kelly convidou suas melhores amigas para uma festa do pijama, mas uma das pessoas no quarto é um ladrão. Qual delas? O ladrão está escondido debaixo da cama. O professor Haroldo deixou sua sala às 9 da noite. Ele acabou pegando uma forte chuva quando estava voltando para casa. Choveu a noite toda e na manhã seguinte o professor se atrasou para o trabalho por causa do engarrafamento. Quando finalmente chegou em sua sala, viu que alguém tinha arrombado a porta e pichado as paredes. O homem interrogou 4 suspeitos que tinham sido reprovados na última prova. A Janaína disse que fez yoga e foi dormir cedo. O Ricardo disse ter passado a noite toda na academia. A Lilian estava passeando com seu namorado no parque, admirando as estrelas. E a Vitória disse ter trabalhado de turno no cinema. Qual dos alunos está mentindo? A Lilian, claro, choveu a noite inteira, então ela não poderia estar admirando as estrelas no parque. Observe a imagem. Você consegue encontrar a flor diferente? É essa aqui, no canto esquerdo. 4 candidatas a Miss estavam se preparando para um último desfile. De repente, a Ellen descobriu que seu vestido tinha sido rasgado. Ela colocou suas rivais contra a parede. A Carla disse que estava terminando de se maquiar e o estilista confirmou isso. A Jennifer estava ocupada conversando com os repórteres. E a Kelly estava tirando fotos para postar no Instagram. Qual delas destruiu o vestido da Ellen? Foi a Jennifer. Observe o cabelo dela. Ela está tentando esconder a tesoura. Os pais do Jota foram para a roça e deixaram ele e o cachorrinho Chuck sozinhos por uma noite. Era noite de sexta-feira e o Jota resolveu dar uma festa. Ele convidou 3 amigos. Quando eles chegaram, o cachorrinho começou a latir para os convidados. Como ele não parava, o Jota o trancou dentro do quarto de seus pais. Meia hora depois, o Jota resolveu dar uma olhadinha no bichinho. Mas quando abriu a porta, viu que o cachorro não estava mais lá, mesmo com todas as janelas fechadas. O Jota interrogou todos os convidados. O Robson disse que estava jogando videogame. A Nora estava gravando uma dancinha para o TikTok na sala de estar. E o Daniel estava preparando alguns lanches na cozinha com o Jota. Quem roubou o cachorro? Os pais do Jota fizeram uma pegadinha com ele. Tá vendo? Eles estão escondidos entre os arbustos e o Chuck está com eles. Observe essa imagem com atenção. Você consegue ver o ladrão? Ele está escondido atrás da árvore. Veja estes macacos. 3 deles são diferentes dos demais. Quais? Este aqui está segurando seu filhote. Este está escondendo uma banana. E este aqui está olhando para o sentido oposto. A enfermeira Zuleide recebeu uma carta anônima afirmando que um vampiro entrou no hospital. Enquanto inspecionava, ela encontrou 3 pessoas no corredor. O Sérgio, a Júlia e a Débora. Ajude a Zuleide a descobrir qual deles é o vampiro. A Júlia está com o batom borrado, pois veio visitar seu namorado Sérgio. Veja, eles estão de mãos dadas. O Sérgio também está com marcas de batom no rosto e pescoço. E a Débora está carregando uma mochila enorme com uma mancha vermelha. Ela só pode ter roubado o sangue do banco de doações. Observe esta imagem. Quem conseguirá fugir da prisão? O primeiro detento, o pé dele já está solto da corrente.
e o segundo detento ainda tem que soltar seu pé. Observe essas mulheres com atenção. Tem uma ladra entre elas. Você consegue identificar quem? É a terceira mulher. Ela está segurando o celular que pertence à quarta mulher. A foto dela está estampada na capinha do aparelho. Ananda sempre sonhou em visitar uma exposição de seu artista preferido. Quando essa mostra finalmente chegou em sua cidade, Ananda ligou para 3 amigas e as convidou para irem com ela, mas nenhuma delas quis ir. A Brenda disse que iria a um show e que já tinha comprado os ingressos. A Sheila disse que estava doente e que não queria sair de casa. E a Vitória tinha que levar sua irmã para a aula de dança. Ananda ficou chateada e resolveu deixar para ir à mostra no dia seguinte. Depois de algumas horas, Ananda olhou a rede social de suas amigas e ficou furiosa. Uma delas tinha mentido para ela. Quem era a mentirosa? A Sheila. Ela está junto com a Brenda no show. De manhã, a doutora Janaína chegou ao hospital e foi para o quarto conhecer seus novos pacientes. Quando ela os viu, percebeu na hora que um deles era falso. Mas qual? É a primeira paciente. A cor do cabelo dela está diferente na foto. O detetive Daniel foi chamado em um hotel. Alguém havia roubado o quarto mais caro de lá. O detetive olhou as imagens das câmeras de segurança, mas não viu nada suspeito. Então, ele interrogou os hóspedes do hotel. A Karina lhe mostrou um ingresso de teatro e disse que havia ido à ópera na noite anterior. A Jade estava muito cansada, então foi para casa dormir. O Haroldo passou a noite na piscina, mas não percebeu nada estranho. Você pode ajudar o detetive Daniel a identificar o ladrão? A Jane era um hóspede do hotel, então por que ela iria para casa dormir? Era noite de Halloween e a Joyce estava organizando sua casa para uma festa. De repente, um grupo de pessoas com vestimentas estranhas tocou a campainha e gritou: "Gostosura ou travessura?" A Joyce foi à cozinha, abriu a geladeira e viu que todos os doces que ela havia preparado para aqueles convidados inesperados haviam desaparecido. Ela ligou para suas 3 irmãs e perguntou se elas sabiam alguma coisa. A Beth disse que estava tomando banho. A Maria estava comprando enfeites para a festa de aniversário. E a Erika estava assistindo a um tutorial. Ela queria fazer a melhor maquiagem de Halloween. Qual das irmãs pegou os doces? A Maria. Ela disse que tinha comprado enfeites para um aniversário, mas a festa era do Dia das Bruxas. O Pedro voltou para casa no meio do expediente, pois tinha esquecido seu celular no apartamento. Na sala de estar, ele viu seu colega, com quem dividiu o apartamento, deitado no sofá, inconsciente. Havia um paramédico em pé perto dele, que disse que o jovem havia sido envenenado. Felizmente, ele havia conseguido chamar uma ambulância antes de desmaiar. O Pedro pegou seu celular e ligou para a polícia imediatamente. O cara disse que um paramédico falso tinha arrombado sua casa e envenenado seu amigo. Como o Pedro descobriu isso? Na frente da casa só tem um carro e não é uma ambulância. Em seu aniversário de 50 anos, o Geraldo recebeu uma ligação estranha de sua ex-namorada Débora. Eles namoraram na faculdade, quando o Geraldo tinha 24 anos. A Débora confessou que eles tiveram uma filha, a Luana. No dia do seu aniversário de 25 anos, a Luana tinha ficado sabendo a verdade sobre seu verdadeiro pai e tinha fugido de casa. O Geraldo prometeu para a Débora que encontraria a Luana e contratou um investigador. Na semana seguinte, o detetive chegou à casa do Geraldo acompanhado de 3 jovens. Ajude o homem a identificar sua verdadeira filha. É a terceira garota. Ela tem cabelos ruivos como os do Geraldo e olhos verdes como os da Débora. O Walter foi ao trabalho de sua namorada Bettina para visitá-la. Ela era uma barista em um centro de pesquisas científicas. Quando o Walter entrou na cafeteria, viu 2 Bettinas discutindo.
Quando elas viram o homem, cada uma gritou: "Não acredite nela, ela é o meu clone!" Ajude o Walter a descobrir quem é a Bettina verdadeira. Observe o logotipo da cafeteria. O logo que está no uniforme da garota da esquerda está estranho. Ela só pode ser o clone. O Robson é um empresário de sucesso. Durante uma manhã, ele teve uma ideia brilhante. Mais tarde, naquele mesmo dia, convidou 2 de seus melhores gerentes para uma reunião em seu escritório para discutir a tal ideia. Qual destes homens é o Robson? É o cara da direita. O paletó dele está na cadeira do chefe. A mãe da Tina tem 7 filhas. Os nomes delas são Vermelha, Laranja, Amarela, Verde, Azul, Violeta e... Será que você consegue adivinhar o nome da 7ª filha? Isso mesmo, é a Tina, horas. A Sandra preparou seus famosos cookies de chocolate para uma feira de caridade. Ela os deixou esfriando sobre a mesa da cozinha e foi ao jardim. Quando voltou, o prato estava vazio. A mulher ficou uma fera e chamou seus 3 filhos na cozinha. O mais velho, David, disse que nem tinha visto os tais cookies, pois passou o dia inteiro no jardim. A filha do meio, a Sheila, limpou alguns farelos do rosto e disse que tinha acabado de comer um sanduíche. E a caçula, a Sarah, lembrou para a mãe que não estava comendo doces, pois estava fazendo dieta. A Sandra soube na hora quem estava mentindo. E você, já sabe quem é? Foi o David. A mãe estava no jardim quando os cookies foram comidos. Se ela tivesse visto o David lá, ele não estaria entre os suspeitos. Observe a imagem. Você consegue encontrar a estrela diferente? Ela está no canto inferior esquerdo. O círculo dela é menor do que os demais. O entregador Roberto entrou em uma joalheria para buscar um colar caríssimo de diamantes para o seu chefe. A vendedora Daphne tirou o colar do cofre e estava prestes a embalá-lo. Mas aí, de repente, as luzes se apagaram. Quando a energia voltou, alguns segundos depois o colar havia sumido. O alarme disparou e as portas da loja se fecharam. Só o Roberto, a Daphne e uma cliente chamada Vitória estavam lá dentro. A polícia chegou e interrogou os 3. O Roberto disse que não tinha visto nada. A Daphne falou que tinha sentido alguém a puxando na escuridão. Certamente foi nesse momento que pegaram a caixa. E a Vitória afirmou que estava colhendo alianças para o seu casamento no outro canto da loja. Os detetives mataram a charada e entenderam quem havia roubado a joia. Quem será? Foi a Vitória que roubou o colar. Ela já está usando a aliança. A Kátia estava caminhando pela floresta quando se perdeu. Depois de um tempo, encontrou uma raposa mágica. A criatura disse: "Se você decifrar meu enigma, vou ajudá-la a voltar para casa. Mas se não, você será transformada em uma raposa e ficará aqui comigo." O que é? Quando você o tem, quer compartilhar. Mas assim que o compartilha, não o tem mais. A Kátia conseguiu voltar para casa naquela noite. O que será que ela disse para a raposa? É um segredo. Se você contar para alguém, já não é mais segredo. Observe a imagem. Quantos quadrados você consegue ver? A, 10. B, 5. C, 3. D, 6. Isso mesmo, há 10 quadrados aí. Você tem que contar todas as cores. O Sérgio sonhava em se tornar um geólogo famoso e viajar mundo afora. Por isso se submeteu a um teste super difícil e respondeu a todas as perguntas corretamente. Mas o professor Lacerda tinha uma última pergunta. Se o jovem a acertasse, participaria de uma expedição incrível nas montanhas na semana seguinte. O Monte Everest foi descoberto em 1852. Mas qual era a montanha mais alta do mundo antes disso? Na semana seguinte, lá estava o Sérgio, todo orgulhoso, andando pelas montanhas com seus colegas. O que ele respondeu para o professor?
O Sérgio disse que era o Monte Everest. Aquela sempre foi a montanha mais alta do mundo, só não havia sido descoberta ainda. A Joana trabalhava como zeladora em seu museu. Um dia encontrou um lindo anel de diamantes na pia enquanto limpava o banheiro feminino. 3 pessoas apareceram dizendo que a joia era delas. O Tony disse que deu falta do anel logo após ir ao banheiro. Ele precisava dele para pedir a namorada em casamento. A Kelly mostrou para a Joana uma marca em seu dedo e disse que aquele era seu anel de noivado. E a Lea só perguntou se havia alguma gravação dentro da joia. Então a Joana decidiu que o anel pertencia a Lea. Por quê? A marca de anel da Kelly estava no dedo errado. O Tony não poderia ter entrado no banheiro feminino. E a Lea era a única pessoa que sabia que havia alguma coisa escrita dentro do anel. A Suzy entrou em um elevador e apertou o botão do 7º andar onde ela morava. Mas de repente, ele parou e ficou preso entre os andares. A jovem ficou com medo e pressionou o botão de emergência. O operador disse: "Vou reiniciar o elevador, mas primeiro você terá que decifrar meu enigma. O que você consegue prender sem sequer encostar nele?" Ele perguntou. 1 minuto depois, a Suzy chegou em seu andar. O que ela respondeu? O fôlego. Dá para prendê-lo sem usar as mãos. Ele pertence ao seu amigo, mas você o usa muito mais do que ele. O que é? É isso mesmo, o nome dele. A Alice estava caminhando por um campo quando viu um coelho branco. Ela tirou uma foto do animal. De repente, o coelho falou: "Ei, posso mostrar onde os tesouros estão escondidos?" A Alice ficou empolgada. Mas aí sua amiga ligou e o animal fugiu. Quando a garota voltou ao campo no dia seguinte, viu 9 coelhos. Todos ficaram em silêncio. Você pode ajudar a Alice a encontrar o coelho mágico? Ele está aqui, no canto superior direito. Qual substância há dentro de cada caneca? Primeira, não tem açúcar nem água. Segunda, não tem açúcar nem chá. Terceira, não tem chá nem água. A primeira caneca tem chá. Na segunda tem água. E a terceira está cheia de açúcar. A Giovanna perdeu a hora e chegou em seu escritório um pouco mais tarde do que de costume. Ela encontrou um lindo buquê de rosas sobre sua mesa. A jovem ficou super empolgada quando viu o cartão entre as flores. Mas quando foi pegá-lo, um dos espinhos furou seu dedo. No cartão estava escrito que as flores eram de um admirador secreto. Ela olhou atentamente para seus 3 colegas. O Sidney estava no celular. O William estava imprimindo alguns documentos e piscou para ela. E o Pedro estava preparando um café. E até chamou a Giovanna para se juntar a ele. Nesse momento, a Giovanna entendeu quem havia lhe enviado o buquê. Como? Foi o Sidney. O dedo dele estava com um arranhão. Só podia ser do espinho. Gire isso a um ângulo de 90 graus que se transformará em tudo. Corte ao meio e ele perderá todo o seu valor. O que é? Se cortarmos o 8 ao meio, ele se transformará em 2 zeros. Mas se o girarmos para a posição horizontal, esse número se transformará no símbolo do infinito. O que é? Quanto mais ela seca, mais molhada fica. É a toalha. O Tim amava muito sua namorada Cristina. Então ele foi a um tatuador para gravar o nome dela em seu braço. Mas o tatuador era um cientista maluco disfarçado. E usou o DNA do Tim para criar 2 clones malvados. Quando a Cristina chegou ao estúdio de tatuagem para buscar o namorado, ela viu 3 caras idênticos. Ajude a jovem a encontrar seu verdadeiro parceiro. O cara da esquerda é o verdadeiro Tim. Ele é o único que tem tatuagem. Os clones não têm nenhuma. Quantos meses do ano tem 28 dias?
todos os 12 meses. Observe a imagem. Qual delas é diferente? É a A. A cor que deveria estar no topo está na base. A Ellen era uma cantora famosa. Um dia, enquanto estava se maquiando no vestiário, seu agente ligou. Ele disse que a música dela tinha virado o hit do ano. Aí a jovem cantora disse para seu assistente Nico: "Rápido, traga minha melhor amiga Lisa aqui. Quero comemorar." O cara saiu do vestiário e viu uma multidão de fãs. Todos queriam um autógrafo da Ellen. Então o Nico perguntou: "Qual de vocês é a Lisa?" E todos afirmaram que eram ela. Ajude o assistente a identificar a verdadeira amiga da cantora. A verdadeira Lisa estava usando um colar com a metade esquerda de um coração no pescoço. Esse pingente se encaixa perfeitamente com o da Ellen. O Jonas saiu do trabalho mais cedo e resolveu fazer uma caminhada pelo parque. Mas de repente começou a chover. Infelizmente, ele havia deixado o guarda-chuvas no escritório. Suas roupas ficaram ensopadas, mas nem o fio de cabelo em sua cabeça ficou molhado. Como isso é possível? O Jonas era careca. O Ricardo é um escritor famoso. Em uma manhã de domingo, ele finalmente terminou seu livro e ligou para sua agente, Anastácia, para lhe dar as boas novas. Ela chegou na casa dele às 9 da manhã e o encontrou caído no chão, inconsciente. Seu notebook com um livro novo havia desaparecido. A Anastácia ligou para a polícia. Os investigadores chegaram rapidinho e interrogaram todos que estavam na casa. A babá disse que tinha levado os filhos do Ricardo para a escola. O jardineiro falou que havia tirado o dia de folga para passar um tempo com sua família. O motorista afirmou que levou o carro do Ricardo para lavar. Assim que os detetives pegaram os depoimentos de todos, acabaram descobrindo quem estava mentindo. Como eles souberam? A babá estava mentindo. Ela disse que havia levado os filhos do patrão para a escola, mas nenhuma escola abre aos domingos. O Tomás estava lavando uma janela no 24º andar de um prédio muito alto. De repente ele ouviu um grito. O homem olhou para fora e viu uma mulher caindo do 30º andar. Mas em 5 minutos ela estava em pé no chão, sem um arranhão sequer. Como a sortuda conseguiu sobreviver? Observe bem o céu. Sim, é o super-homem. Foi ele quem salvou a mulher. Observe esta imagem. O que há de errado aqui? Melancias não crescem em palmeiras. Os gêmeos Sérgio e Sandro estavam trabalhando duro. Eles queriam juntar dinheiro para o aniversário da mãe, mas infelizmente não conseguiam poupar o suficiente para comprar o carro dos sonhos dela. Os irmãos ficaram muito aborrecidos e resolveram ir ao shopping no dia seguinte para escolher outro presente. À noite, o Sandro não conseguiu dormir, pois teve uma ideia genial. Enquanto o irmão estava dormindo, ele pegou todas as economias e foi para um cassino. A sorte estava ao lado dele naquela noite, que conseguiu triplicar a quantia que tinha. De manhã, o Sandro pegou todo o dinheiro, colocou de volta na caixa e foi dormir. O Sérgio acordou, abriu a caixa e soube na hora que o Sandro havia mexido nas economias deles. Ele nem precisou contar o dinheiro para saber disso. Como o cara descobriu? Dentro da caixa havia notas grandes e pequenas à noite, mas agora só havia grandes. A Kelly estava a passeio em outra cidade, quando de repente se deparou com um castelo abandonado. A jovem entrou e desceu as escadas. Ela estava tirando fotos quando alguém a trancou dentro do porão. Então, olhou à sua volta e viu 3 túneis que poderiam levar para a saída. No primeiro havia um monstro enorme e faminto à espera dela. No segundo, estava cheio de cobras. E o terceiro tinha um gás sonífero. Em 5 minutos, a Kelly já estava fora do castelo, correndo rumo à delegacia de polícia mais próxima. Como ela conseguiu escapar? Ela usou o lenço dele como máscara e passou pela terceira porta. Observe estes animais com atenção. O que há de errado nesta imagem?
Este patinho aqui à esquerda está ouvindo música. Duas irmãs saíram para acampar. Cada uma levou uma caixinha de fósforos. A Nádia colocou os palitos dela perto do creme dental, enquanto a Suelen resolveu guardar os dela em uma bolsinha com seu esmalte. Enquanto caminhavam pela floresta, as irmãs caíram em um poço enorme. Quando saíram de lá, a Suelen sugeriu fazer uma fogueira para secar as roupas e preparar alguma coisa para comer. As duas tiraram os palitos de fósforo das bolsas, mas, infelizmente, os da Nádia estavam cobertos com creme dental e os da Suelen por esmalte. Elas colocaram os palitos para secar sob o sol e saíram para buscar madeira. Começou a chover e os palitos ficaram ensopados. Mais 10 minutos depois, as irmãs conseguiram acender uma fogueira e assar alguns marshmallows. Quais palitos elas usaram? Os da Suelen. O esmalte secou e os deixou impermeáveis. Se você não a mantiver, ela se quebrará. O que é? Uma promessa. Pediram para Susana descrever seus filhos. Ela disse: todos são ruivos, menos 3. Todos são loiros, menos 3. Todos são morenos, menos 3. E todos têm cabelo rosa, menos 3. Quantos filhos a Susana tem? A resposta é 4. Um ruivo, um de cabelo rosa, um moreno e um loiro. A Elisa, uma modelo famosa, foi encontrada inconsciente em seu camarim durante uma sessão de fotos e levada para um hospital. Os médicos disseram que ela teve uma severa reação alérgica. Mas quando a garota recobrou a consciência, insistiu que não tinha comido nada o dia todo. O empresário da modelo ficou muito preocupado e interrogou todos que estiveram perto dela. A maquiadora disse que havia produzido a Elisa e que, de fato, não a tinha visto comer nada. A zeladora falou que limpou o camarim com produtos orgânicos e antialérgicos. E a grande rival da Elisa, a Nora, afirmou ter passado o dia todo assistindo à sessão de fotos e que não tinha notado nada de diferente. Foi a maquiadora. O batom era a única coisa que Elisa poderia ter engolido naquele dia. Observe as imagens. Qual destas pessoas está correndo perigo? A jovem está correndo menos risco. Ela está sentada no segundo andar e tem uma piscina lá embaixo. O cara está se arriscando mais. O prédio sob o qual ele está sentado é mais alto. Dá para ver as nuvens e aviões no céu. Há 5 limões dentro de uma tigela. Você pega 3. Quantos você tem agora? Os 3 que você pegou. O rei Geraldo tinha uma linda filha chamada Teresa. 4 príncipes de países diferentes foram ao reino com a esperança de se casar com a jovem. Mas o rei resolveu checar o quão espertos eles eram e organizou um campeonato especial. A Teresa estava no centro da sala de 70 metros quadrados. Os príncipes estavam em pé, sobre caixas pequenas, cada um em um canto da sala. O primeiro que tocasse na mão da Teresa seria seu marido. Eles não podiam sair de seus lugares, nem usar nada além das mãos ou a inteligência. Um dos príncipes descobriu o que fazer imediatamente e acabou se casando com a princesa. O que ele fez? Teresa, vem aqui, por favor. Ele pediu à princesa para ir ao seu encontro e tocou na mão dela. Você pode me encontrar facilmente na Terra, em Marte, Mercúrio e até em Júpiter, mas jamais me encontrará na Lua, em Vênus ou Plutão. Quem sou eu? A letra R. O gerente Jorge recebeu uma mensagem de texto anônima. Nela estava escrito que um ladrão havia acabado de entrar no supermercado onde ele trabalhava. O cara correu para a entrada e viu 4 mulheres grávidas na seção de mercearia. O homem olhou com atenção para as gestantes, detectou o ladrão e chamou a polícia. De quem ele suspeitou? A mulher da direita é a única que não está carregando um cesto num carrinho de compras.
Ela está colocando produtos dentro de sua barriga falsa. Imagine que você está em uma sala sem portas ou janelas. Como conseguirá sair dela? É só parar de imaginar. A vovó Vitória resolveu dar ao seu neto Ricardo um presente diferente em seu aniversário de 18 anos. Ela o chamou em seu quarto, lhe mostrou um cofre e lhe entregou uma garrafa tampada com uma chave dentro. Querido, esta é a chave do meu cofre. Você poderá ficar com o dinheiro todo que encontrar aí dentro se conseguir abri-lo. Mas precisa tirar a chave daí sem tirar a rolha e sem quebrar a garrafa. Boa sorte! O Ricardo aceitou o desafio e começou a pensar sobre como resolver aquilo. O que você faria para tirar a chave de lá? Empurre a rolha para dentro da garrafa e tire a chave de lá. Observe a imagem. O que há de errado aqui? O reflexo da moça está segurando a bolsa na mão errada. Eu, hein? A Ana estava apaixonada por seu vizinho. Ela foi à casa da feiticeira do bairro, a Sara, para pedir ajuda. Esta lhe disse que faria uma poção roxa do amor. Na noite de lua cheia, ela pegou uma folha de papel com a receita que sua avó tinha de poção do amor e misturou todos os ingredientes, menos o último. De repente, uma rajada de vento jogou a receita na lareira. A feiticeira ficou desesperada. Ela não se lembrava do nome do último ingrediente, mas tinha certeza de que a poção deveria ficar roxa. Ajude a Sara a terminar seu trabalho. Ela deve acrescentar o ingrediente azul. Quando se mistura azul e vermelho, forma-se a cor roxa. O Elton e 3 outros blogueiros viajaram para um canyon assustador. Eles queriam gravar um vídeo sobre esse lugar misterioso e filmaram o dia todo. À noite se juntaram ao redor da fogueira, mas começou a chover, e cada um foi para sua barraca para dormir. De manhã, o Elton acordou, saiu da barraca e foi ao encontro da sacola grande de alimentos para pegar alguma coisa para comer. Só que aí ele descobriu que não tinha mais nada lá. O cara ficou uma fera. Acordou todo mundo e interrogou os membros de sua equipe. O Fred disse que passou a noite toda olhando para o céu estrelado. A Jane falou que estava tentando pegar um sinal de internet para fazer uma videochamada com o namorado. E o Sérgio garantiu que estava dormindo. Quem está mentindo? O Fred. Estava chovendo à noite, então ele não poderia ter visto nenhuma estrela entre as nuvens. 2 estudantes, a Beth e a Sandra, foram caminhar depois de uma prova super estressante. Elas compraram café e doces e começaram a procurar por um bom lugar para fazer um piquenique no parque. Mas, de repente, um cara mascarado pegou a bolsa da Beth e saiu correndo. As meninas o seguiram. Em determinado ponto, viram um homem cego sentado em um banco. Ele estava usando óculos e tinha uma bengala. As 2 garotas perguntaram a ele se tinha visto um homem mascarado carregando uma bolsa feminina, mas o homem disse que não conseguia ver ninguém, pois era cego. A Sandra ficou envergonhada e lhe deu um doce como agradecimento por sua ajuda. Depois, puxou a Beth para o lado e disse baixinho que aquele homem cego era o ladrão. Elas precisavam chamar a polícia. A Beth ficou muito surpresa. Por que a Sandra achava que o homem era o ladrão? Se o homem fosse cego mesmo, não teria visto o doce. A mãe do William tem 3 filhos, Fred, Pedro e... O William? Horas. Ela não é a mãe dele? 2 mães e 2 filhas passaram o dia todo fazendo compras, mas elas só compraram 6 vestidos. Isso foi suficiente para que cada uma delas ficasse com 2 vestidos. Como isso é possível? Só 3 pessoas foram às compras. Uma mãe, uma filha e a filha dessa filha. Uma delas é filha e mãe ao mesmo tempo. E cada uma comprou 2 vestidos novos. Uma jovem foi para outra cidade em busca de um emprego melhor. Ela prometeu à mãe que a visitaria com frequência. Mas 4 meses se passaram e a garota ainda não havia voltado para casa. A mãe estava com muita saudade dela. Um dia, no meio do inverno, a mulher gritou: "Abril chegou!" Como pode isso?
Abril era o nome da filha dela, que finalmente foi visitar a família. Olhe para esta imagem e tente entender o que há de errado com ela. Por que a jovem colocaria um par de botas na mesa e uma serra dentro da geladeira? E nesta imagem, alguma coisa te parece estranha? Tem um boneco de neve no forno e um peixe na torradeira. O Dennis, a Maria e a Júlia estavam em uma festa. Eles decidiram jogar um jogo. Havia 5 chapéus, sendo 2 vermelhos e 3 amarelos. Os amigos fecharam os olhos, pegaram chapéus aleatórios e os colocaram na cabeça. Então, abriram os olhos e se entreolharam. Cada um tinha que adivinhar a cor do chapéu da própria cabeça. O Dennis e a Júlia disseram que não sabiam, mas a Maria exclamou que sabia a cor do chapéu dela. Qual era a cor? Era amarelo. A Maria viu que o Dennis e a Júlia estavam usando chapéus vermelhos e sabia que havia apenas 2 deles. Você não consegue compartilhar até que tire. O que é? É a foto. Você vê a combinação de letras U, D, T, Q, C, S, S. Quais devem ser as próximas 3 letras na sequência? Devem ser O, N, D. Todas são as primeiras letras dos nomes dos números de 1 a 10. O Miguel caminhava pela rua quando um envelope lacrado caiu perto dos seus pés e ele pegou. Dentro havia uma chave e um bilhete que dizia Socorro 323. O rapaz entrou no prédio. Logo encontrou a porta número 323 e usou a chave para abri-la. Ele viu um homem perto da janela aberta, que estava amordaçado e amarrado a uma cadeira. Quando solto, o cara exclamou: 2 homens invadiram meu escritório, me amarraram e levaram todo o dinheiro do meu cofre. Felizmente, minhas mãos estavam livres. Consegui escrever este bilhete e jogá-lo junto com a chave pela janela. O Michael não acreditou no homem e chamou a polícia. Por quê? O envelope estava lacrado. Como o homem conseguiria fazer isso se estava amordaçado? Ele não pode ser atirado, mas pode ser pego. As pessoas estão sempre procurando maneiras de se livrar dele. O que é? O resfriado. 2 times estavam jogando futebol um contra o outro. Cada equipe marcou 2 gols no total. E ainda assim não deu empate. Um time venceu e o outro perdeu. Como pode? Uma das equipes marcou um gol contra. Eric, um jovem blogueiro muito popular, escreveu seu primeiro livro, que foi um grande sucesso. Ele estava se preparando para sua primeira sessão de autógrafos e muito animado e nervoso. Então fez uma pausa para acalmar seus nervos em um canto tranquilo. Mas até às 6 da tarde, quando o evento deveria começar, o Eric não estava em lugar nenhum. Em 10 minutos, um segurança o encontrou caído no chão do banheiro. Alguém bateu na cabeça do escritor. A polícia tinha 3 suspeitos. A Angela, agente dele, disse que estava resolvendo alguns problemas organizacionais urgentes. Francisco, um dos fãs, falou que era um grande apaixonado pelos livros do Eric havia anos e que não faria nada para prejudicar o ídolo. E o Patrick, segurança, afirmou que estava fazendo seu trabalho mantendo os fãs longe da entrada. Quem bateu no Eric? Foi o Francisco. Este era o primeiro livro do Eric. Então, o cara não tinha como estar lendo os livros dele há anos. Olhe atentamente para estes caras. Qual é o falso bombeiro? É o cara da direita. Ele não está usando capacete e não tem uma mochila especial. Além disso, as calças dele não fazem parte do uniforme. Você tem 3 xícaras vazias e 10 cubos de açúcar. E precisa distribuir esses cubos entre as xícaras, de modo que cada uma delas fique com um número ímpar deles.
Coloque 3 cubos de açúcar na primeira xícara e 3 na segunda. Depois disso, coloque os 4 cubos restantes e a segunda xícara na de número 3. Agora, a primeira tem 3 cubos e a segunda também 3. Já a terceira contém 7 cubos de açúcar, 4 próprios e 3 da segunda xícara. 2 colegas de quarto, a Débora e a Raquel, estavam voltando para casa depois de fazerem suas compras semanais. A Débora não parava de reclamar do peso das sacolas. Então a Raquel lhe disse: "Não entendo por que você está chateada. Se você me desse uma das suas, eu teria 2 vezes mais sacolas do que você. E se eu lhe desse uma das minhas, teríamos o mesmo número de sacolas." Quantas sacolas as meninas carregavam? A Raquel carregava 7 sacolas, enquanto a Débora levava apenas 5. O João, assistente do detetive Oliveira, estava atrasado para o trabalho. Ao chegar, contou ao chefe a seguinte história: "Eu estava dirigindo na rodovia quando vi um homem inconsciente caído do lado esquerdo. Eu peguei e o levei para o hospital mais próximo. Finalmente, o cara voltou a si. Ele me disse que tinha sido expulso do veículo em movimento. A bolsa com todo o dinheiro e documentos dele foi deixada dentro. Mas o detetive Oliveira disse que o homem estava mentindo. Como ele descobriu isso?" Se o homem realmente tivesse sido empurrado para fora do carro, ele estaria caído do lado direito da estrada, não do lado esquerdo. O Caio estava morrendo de fome. Então, encontrou um simpático restaurante que servia hambúrgueres e comprou um. Depois que a garçonete trouxe seu pedido, o cara foi ao banheiro para lavar as mãos, mas quando voltou, seu lanche tinha desaparecido. Ele olhou ao redor da lanchonete e entendeu quem havia afanado seu almoço. Você consegue descobrir? Foi a jovem que tem um cachorro sentado nos pés dela e está farejando o ar. Se ela estivesse apenas tomando café, que é o que está fingindo fazer, o cachorro não estaria tão interessado nela. A Mari estava passeando pelo parque quando avistou um cachorro faminto. A mulher decidiu compartilhar seu lanche com o animal. Infelizmente, havia um riacho entre ela e o vira-lata. A Mari se agachou para atrair a atenção do doguinho e lhe mostrou a comida. Em um piscar de olhos, ele estava ao lado dela. Não havia ponte sobre o riacho e ainda assim o cachorro não estava molhado. Como isso foi possível? Acontece que é inverno e o riacho estava congelado. Um rico empresário desapareceu do escritório dele. A única coisa que deixou para trás foi um bilhete com os números 6, 4, 9, 10 e 11 e um calendário. A polícia tem 5 suspeitos: o Jaime, o Marcos, a Carol, o Jason e a Laura. Quem sabe alguma coisa sobre o desaparecimento do homem? É o Jason. Os números significam os meses do ano e as primeiras letras desses meses compõem o nome do culpado: J-A-S-O-N. O Matheus comprou um smartphone novo e uma capinha para ele. O total deu R$310. O aparelho custou R$300 a mais do que a capinha. Quanto o Matheus pagou pelo telefone? Ele pagou R$305. O Antônio estava dando uma festa. 3 horas depois que ela começou, vários convidados se aproximaram dele e perguntaram onde poderiam carregar seus telefones. Infelizmente, havia apenas uma tomada na casa dele. O cara verificou todas as réguas de tomada que tinha. Ajude-o a descobrir quantos telefones ele consegue carregar por vez. O Antônio pode carregar 8 telefones. Veja, uma régua tem o fio cortado. A que tem uma entrada é realmente inútil. Uma delas não tem nenhum fio. A outra não tem um buraco para plugue. Além disso, um soquete em cada uma das 2 réguas será usado pelos plugs das outras. Um rico empresário chamou a polícia. Ao chegar ao escritório pela manhã, ele lembrou que havia deixado vários documentos importantes no cofre de casa. Então enviou seu secretário João para pegá-los. Mas o cara ligou meia hora depois, dizendo que o cofre estava aberto. Os documentos ainda estavam lá dentro, mas todo o dinheiro havia desaparecido.
A polícia examinou o escritório da casa do empresário. Os policiais tentaram encontrar algumas impressões digitais, mas absolutamente nada. O detetive tinha 3 suspeitos: o João, o Marcos, que era sobrinho do empresário, e a governanta. O João disse que ligou para o chefe assim que viu o cofre. O Marcos falou: abri a porta para o João, depois fui para o meu quarto e só descobri o que aconteceu depois que ele me ligou. A governanta afirmou para a polícia que estava muito ocupada com suas tarefas e não tinha ido ao escritório desde a noite anterior. Quem pegou o dinheiro? Foi o secretário. Não havia impressões digitais na sala, mas o João estava lá e definitivamente tocou em coisas diferentes. Se ele não fosse culpado, não teria limpado suas impressões digitais. Você consegue encontrar um dinossauro diferente dos demais? Certo, é este aqui. Era o inverno com mais neve dos últimos 30 anos. Certa manhã, o policial local Chris estava fazendo a ronda na área. De repente, ele percebeu uma jovem suspeita que estava caminhando em direção à rua e carregando 2 malas pesadas. O Chris perguntou o que havia nas malas. Ela disse que tinha terminado com o namorado e empacotou as coisas dele para se livrar delas. Mas o policial sabia com certeza que ela era uma ladra. Como? Ela saiu da casa pela janela. As pessoas não fazem isso quando saem de suas próprias casas. O Mário era um alienígena com a missão de investigar o comportamento humano nas férias. Ele pousou perto de uma praia popular em Malibu, vestiu uma roupa parecida com a dos humanos e se escondeu na multidão. O agente especial Samuel foi enviado à praia para resolver esse problema. Ao chegar, questionou as pessoas à beira-mar e advertiu que os alienígenas podem se parecer com humanos. Mas ninguém parecia ter notado nada suspeito. Dê uma olhada nesses veranistas. Qual deles é o alienígena? Isso mesmo. O cara da esquerda tem 4 braços. Sim, isso é uma pista. O agente Samuel pegou o alienígena, mas este mudou sua aparência e conseguiu escapar. O Samuel percebeu uma figura estranha saltando para dentro de um trem, então decidiu parar o veículo para verificar todos os passageiros. Olhe para a imagem com atenção e ajude o investigador a encontrar o alienígena. O homem no canto direito é o alienígena. Ele está segurando um livro de ponta cabeça. A Vivi estava trabalhando no laptop dela em uma cafeteria. A certa altura, precisou ir ao banheiro e achou que seria seguro sair e deixar suas coisas sozinhas. Mas ao voltar, descobriu que sua mochila e seu laptop haviam sumido. Ela correu para fora e viu 3 mulheres com cestas de piquenique sentadas no parque. A garota perguntou se elas tinham visto o ladrão, mas as 3 garantiram que não haviam percebido ninguém. A Ana disse que tinha acabado de se juntar às amigas. A Vera estava comendo um sanduíche e lendo o jornal, e a Janete estava tirando fotos dos pássaros. A Vivi chamou a polícia, pois sabia com certeza quem era a ladra. Como a garota descobriu? A Ana roubou as coisas da Vivi. A alça da mochila vermelha está pendurada na cesta de piquenique dela. O Paulo ficou até tarde na biblioteca. Quando terminou de estudar, foi para casa. Enquanto caminhava pelo corredor escuro, ouviu uma voz vinda do vestiário masculino. Ele percebeu que alguém havia trancado a porta pelo lado de fora, então a abriu e viu o Tony. O cara não tinha ideia de quem o havia trancado. Falou que tinha ido até a piscina, mas ela estava fechada naquele dia. Então, decidiu ir para casa, mas de repente alguém apagou as luzes e o trancou lá dentro. O Paulo prometeu encontrar o culpado. Na manhã seguinte, questionou os colegas de classe do Tony. A Cláudia afirmou que estava trabalhando em seu projeto na sala de aula. O Jorge disse: nadei na piscina por um tempo e depois fui jogar basquete. O Carlos estava com a Cláudia, mas saiu mais cedo para comemorar o aniversário de sua avó com a família. O Paulo descobriu imediatamente quem estava mentindo. E você? Foi o Jorge. No dia anterior, a piscina estava fechada.
O André, que é fotógrafo, estava caminhando sozinho na região selvagem e encontrou um puma. O cara teve muita sorte e conseguiu escapar, mas descobriu que sua garrafa com filtro de água se abriu enquanto estava fugindo do animal. Agora estava sem água. Algum tempo se passou e o André ficou com muita sede. Ele tinha 3 opções. A primeira era beber de um lago salgado, a segunda era conseguir água de cactos e a terceira era obtê-la de um riacho lamacento. Ajude o André a fazer a escolha certa. A terceira opção é a menos perigosa. Não se pode beber água de um lago salgado, pois isso não mata a sede. Se ele bebesse suco de cactos, seria envenenado. Já a garrafa com filtro pode facilmente limpar a água lamacenta. Ele tem 13 corações, mas nenhum outro órgão. Qual é o nome dele? É o baralho de cartas. O que você consegue pegar, mas nunca arremessar? Um resfriado. Uma equipe de blogueiros foi até uma famosa casa mal assombrada para fazer um vídeo sobre os mistérios escondidos lá dentro. Quando chegaram, não viram nada de estranho. A casa não parecia nem um pouco assustadora. Os caras caminharam até a construção, mas o cinegrafista Jorge deu meia volta e se recusou a entrar na casa. Seus amigos tentaram convencê-lo, mas ele insistiu que todos deveriam deixar a área imediatamente. Eles ignoraram os avisos e entraram. O Jorge ficou esperando na rua a noite toda, mas eles nunca saíram. Olhe a imagem e tente detectar o que havia de errado com a residência. Olhe para o chão. Todas as pegadas levam até ela, mas não há pegadas saindo do imóvel. Nossa! Eu sempre corro, mas nunca ando. Tenho boca, mas nunca falo. Tenho cabeça, mas nunca choro. O que eu sou? Isso mesmo, eu sou um rio. Olha a imagem. Você consegue identificar um ladrão? Pois é, o cara está dentro da casa à esquerda, ao lado da janela. Numa manhã de sábado, 2 irmãs, a Jennifer e a Maria, brincavam de esconde-esconde em casa. Quando foi a vez da Jennifer se esconder, ela decidiu levar o jogo para outro nível. Então, pegou o skate dela, saiu de casa e foi para a rua. A Maria contou até 100 e começou a procurar a irmã. A garota procurou por toda a casa, mas não a encontrou, então começou a se preocupar. Ela saiu e resolveu perguntar aos vizinhos. A Alice disse que passou a manhã toda cortando a grama e não viu ninguém. O Dennis falou que foi acordado pelo som das rodinhas do skate. A Lisa afirmou que estava viajando a negócios e acabara de voltar. Mas a Maria sabia com certeza que um dos vizinhos estava mentindo. Quem era? A Alice mentiu. Dê uma olhada mais de perto. A grama dela não está cortada. Uma princesa escapou de um dragão que a mantinha em uma torre. Ela estava caminhando por um corredor subterrâneo escuro com chão de areia quando de repente viu 3 túneis. O primeiro estava com fogo queimando. No segundo, pingava um ácido tóxico do teto. E o terceiro estava cheio de escorpiões venenosos. 5 minutos depois, a princesa chegou à superfície e correu pela floresta em direção ao seu reino. Qual túnel ela escolheu? O primeiro. Ela apagou as chamas com areia. Princesa esperta. Posso ser tocado, mas não posso ser visto. O que eu sou? O coração é a resposta certa. Olhe para a imagem. O que há de errado aqui? A placa diz carne fresca.
O Michel acordou no meio da noite pois teve um pesadelo. Ele olhou em volta e percebeu que estava preso em uma casa estranha. Então vasculhou o local e encontrou 4 portas para chegar à liberdade. Mas a primeira leva ao espaço. Atrás da segunda havia uma lente de aumento gigante. Qualquer um que entrasse seria queimado pelo sol num instante. A terceira porta escondia um bando de leões famintos. E atrás da quarta havia um oceano fervilhando de tubarões. Ajude o Michel a escolher a porta certa. É melhor pegar a segunda porta. Os raios de sol não são perigosos à noite e o Michel pode facilmente passar por ali. Uma empresária bilionária, a Nancy, chegou na delegacia e estava muito chateada. Ela disse que sua filha Diana havia desaparecido. Falou que no dia anterior avisou a garota que não lhe daria mais dinheiro se ela não voltasse para a faculdade. Elas discutiram, pois a filha não queria trabalhar nem estudar. Depois disso, a Diana saiu para tomar um pouco de ar fresco e desapareceu. Mais tarde naquela noite, a garota ligou para a mãe de um número desconhecido e disse: "Mãe, fui sequestrada. 3 caras colocaram um saco preto no meu rosto e me empurraram para dentro do carro. Eles querem 5 milhões de reais. Estamos passando por um deserto. Os homens estão usando fantasias de coelho." O detetive disse para Nancy para não se preocupar, porque a garota forjou o próprio sequestro para conseguir o dinheiro. Como ele descobriu isso? Se a Diana tivesse um saco preto na cabeça, ela não teria visto as roupas dos homens, nem o deserto. Certo dia, Jéssica foi dar um passeio na floresta, mas pegou o caminho errado e ficou presa na terra dos monstros. Vários orcs começaram a persegui-la e ela precisava se esconder em algum lugar. De repente, avistou alguns bons esconderijos. Ela precisa escolher entre 3 opções: uma pirâmide onde mora uma múmia furiosa, uma casa mal assombrada e um castelo de vampiro. Onde ela deve se esconder? A Jéssica deve escolher o castelo porque é dia e o vampiro estará dormindo. O João voltou de uma viagem de negócios de 2 dias. Quando entrou em casa, viu um policial. Ele afirmou ter vindo meia hora atrás porque havia um alarme tocando na casa. O João não acreditou nele e chamou a polícia. Por quê? Quando o João estava dirigindo para sua casa, não havia nenhum outro carro do lado de fora. Se fosse realmente um policial, haveria outro carro estacionado nas proximidades. Isso significa que há um ladrão disfarçado na casa. 2 dias atrás, alguém invadiu a casa da Sra. Robinson e roubou suas joias caras que ela escondia em um lugar secreto que apenas algumas pessoas conheciam. Essas pessoas são Emily, sua amiga, Jairo, seu primo, e Alice, sua sobrinha. No dia seguinte, alguém deixou um bilhete na caixa de correio da Sra. Robinson. Dizia: "Foi D+1, L+1, J-1, K+1, Z-1. Quem roubou as joias?" Foi a Emily. D+1 representa a letra que segue D, que é E. L+1 representa M. J-1 quer dizer a letra anterior, que é I. K+1 representa L. E Z-1 significa Y. O Jack trabalha em uma loja de chapéus. Um chapéu ali custa R$10. Um cliente gostou de um chapéu e quis comprá-lo. Ele entregou uma nota de R$20 para o Jack. Ele não tinha troco, então pediu a outra vendedora, a Maria, que fosse trocar a nota em uma loja próxima. A Maria voltou e trouxe 3 notas, uma de R$10 e 2 de 5. O Jack entregou o troco ao cliente. Algum tempo depois, a vendedora de uma loja próxima, a Ellen, veio à chapelaria e disse que o dinheiro que a Maria lhe dera era falso e insistiu em receber o seu dinheiro de volta. O Jack teve que devolver o dinheiro a Ellen. Quanto dinheiro ele perdeu, incluindo o preço do chapéu? O Jack perdeu R$20. Ele deu R$10 como troco e o chapéu custou R$10 também. Você não precisa contar os 20 que ele devolveu a Ellen. Ele recebeu aquele dinheiro em primeiro lugar e depois o devolveu, o que significa perda 0 aqui.
Uma maçã vermelha custa R$1, uma verde custa R$2 e uma azul custa R$3. Quais maçãs e quantas delas o Jaime comprou se sabemos que ele gastou R$3 e usou apenas 2 notas? O Jaime comprou uma maçã verde e uma vermelha. Ele pagou 1 pela vermelha e 2 pela verde. Sim, ele poderia ter pego a azul e usado as mesmas 2 notas, mas você já viu maçãs azuis? O Heitor adora diferentes tipos de apostas. Cada vez que encontra seus amigos, ele tem uma nova. No fim de semana passado, ele sugeriu um desafio. Ele disse que poderia colocar uma xícara no meio de uma sala e facilmente engatinhar para dentro dela. Ninguém acreditou que ele pudesse fazer isso, então seus amigos tinham certeza de que ganhariam. Mesmo assim, o Heitor ganhou a aposta. Como ele fez isso? Ele disse que poderia colocar uma xícara na sala e engatinhar para dentro dela, mas não mencionou se era para dentro da xícara ou da sala. Então, ele engatinhou até a sala e ganhou a aposta. A Ana deixou uma lista de compras para o marido, o Jefferson. Havia apenas 2 itens, mas ela decidiu pregar uma peça no Jefferson, então não escreveu o que exatamente ele precisava comprar, mas sim 2 enigmas. O primeiro item em sua lista era: é cheio de buracos, mas ainda pode reter água. E o segundo item dizia: 4 dedos e 1 polegar, mas não está vivo. O que o Jefferson deveria comprar? O Jefferson precisava pegar uma esponja e um par de luvas. O André foi caminhar até as montanhas, mas de repente um terremoto começou. Ele caiu por um túnel estreito em um grande fosso onde viviam zumbis. Felizmente, o André tem 3 elixires diferentes que podem ajudá-lo. O primeiro pode fazê-lo crescer, o segundo pode fazê-lo voar e o terceiro pode torná-lo invisível. Ele só pode beber um elixir. Qual ele deve escolher? Ele não precisa crescer de tamanho porque não conseguirá passar pelo túnel se o fizer. Os zumbis que vivem na cova podem ouvir e cheirar, então eles vão encontrá-lo mesmo se ele estiver invisível. Ele deve escolher a habilidade de voar, isso ajudará a fugir. Um vilão notório sequestrou William, um empresário rico, e o trancou em um quarto. Eu não vou deixar você sair até que você multiplique por 2 o dinheiro que vou deixar para você. E o criminoso colocou 3.000 na mesa. Quando voltou, o William já havia dobrado o dinheiro, mas não havia saído da sala nem falado com ninguém. Como ele fez isso? Ele colocou o dinheiro na frente do espelho. 2 amigos, o Eric e o Ângelo, decidiram jogar. Sobre a mesa havia um prato com 11 maçãs verdes e 7 vermelhas. O Eric estava com os olhos vendados e precisava pegar algumas maçãs sem vê-las. Quantas maçãs ele deve pegar para ter certeza de que tem 2 da mesma cor? A quantidade total de maçãs no prato não importa. O principal é que existem apenas 2 cores. Portanto, se o Eric pegar 3 maçãs, haverá pelo menos 2 da mesma cor com certeza. 3 alunos, Amanda, Lisa e Marcos, estavam em uma festa na noite anterior a um exame importante, então eles não estavam preparados para a prova. No dia seguinte, ligaram para o professor e pediram que ele a remarcasse. Disseram que um pneu havia furado a caminho da universidade, o que era mentira. O professor concordou em remarcar a prova, mas disse que se descobrisse que estavam mentindo, todos seriam reprovados. Os alunos concordaram. Alguns dias depois, quando a Amanda, a Lisa e o Marcos chegaram à universidade para passar na prova, o professor lhes deu uma folha com apenas uma pergunta. Os alunos estavam sentados longe um dos outros para que não pudessem colar. Quando o professor recolheu as provas, nenhum dos alunos foi aprovado. Qual era a pergunta? O professor perguntou qual pneu furou. Eles não estavam prontos para isso e todos deram respostas diferentes. A Ashley convidou alguns amigos e preparou um jantar delicioso.
Quando todos estavam à mesa, ela de repente percebeu que um de seus amigos não gostou da refeição. Quem foi? Foi o Chris. Ele secretamente compartilhou seu macarrão com o cachorro da Ashley. Existem 20 andares em um prédio residencial. Quanto mais alto é o andar, mais pessoas moram lá. Para qual andar o elevador vai com mais frequência? Para o primeiro andar, os moradores de todos os andares descem para o primeiro. Outro dia, a Maria estava remexendo no sótão de sua avó quando acidentalmente tropeçou em 5 correntes curtas, cada uma feita de 4 elos de prata. Ela achou que seria ótimo combinar todas elas em uma grande corrente de 20 elos. Quando ela voltou para a cidade, levou essas pequenas correntes para um joalheiro. Ele disse que custaria R$5 para cada elo de prata que ele teria que quebrar e depois soldar novamente. Quanto custará a corrente? A Maria poderia fazer isso por R$25 se dissesse ao joalheiro para quebrar um elo de cada corrente. No entanto, ela lhe pediu que quebrasse 4 elos de uma corrente e os usasse para prender as outras correntes, o que lhe custou R$20. A Estefânia ficou com fome e queria cozinhar um ovo por 2 minutos. Ela tinha uma ampulheta de 3 minutos, uma de 4 e uma de 5 minutos. Como ela pode cozinhar o ovo por apenas 2 minutos? Quando a água começar a ferver, ela deve girar as ampulhetas de 3 minutos e de 5 minutos. Quando a de 3 minutos se esgotar, ela precisa colocar o ovo na água fervente. Assim, ela terá 2 minutos restantes na ampulheta de 5. A Vitória e o Hélio estavam de férias. Um dia, a Vitória disse ao Hélio que não poderia ir à praia com ele porque não estava se sentindo bem. Quando o Hélio voltou ao quarto para pegar sua carteira, a Vitória tinha saído. Ele a encontrou perto da piscina e perguntou: "Você está sozinha aqui?" Ela assentiu, mas o Hélio percebeu imediatamente que ela estava mentindo. Como? Havia 2 copos e 2 porções de sorvete na mesa. O Vicente foi trancado em uma sala sem janelas e apenas uma porta enorme. Há um painel com vários botões de um lado e outro com uma dica do outro. Também tem um relógio na parede acima da porta. Qual botão o Vicente deve apertar para sair da armadilha? O triângulo verde. Os números no painel representam as horas. Se você conectá-los no mostrador do relógio, obterá um triângulo. A porta se abriu e o Vicente entrou em um corredor mal iluminado. Lá viu apenas uma porta. Porém, dessa vez, a fechadura e a chave estavam penduradas juntas na mesma corrente. Mas depois de examinar esse sistema por alguns segundos, ele entendeu que não sairia daquela maneira. Por quê? A chave tem um padrão diferente, não vai caber na fechadura. O Vicente precisa procurar outra maneira de fugir. Então ele percebe uma mesa em um canto escuro. Há um pedaço de papel, uma faca e alguns balões inflados sobre ele. O Vicente pega o papel. É um bilhete. Para sair daqui, você deve perfurar um balão com uma faca. Mas se ele perder o ar ou estourar, você ficará aqui para sempre. O cara pensou um pouco, então fez algo e uma porta escondida se abriu em uma das paredes. O que ele fez? O Vicente deixou o ar sair de um dos balões. Depois disso, facilmente o perfurou com a faca. O detetive Marcos e outro transeunte foram testemunhas de um acidente de carro. Um homem, atingido por uma minivan, estava caído no chão, inconsciente. O Marcos correu para o café mais próximo para chamar uma ambulância. Quando voltou, o transeunte disse que a vítima tinha se virado, mas não havia recobrado a consciência. Depois de olhar a cena por alguns segundos, o detetive disse: "É melhor você devolver tudo que pegou deste homem." Por que ele disse isso?
Quando viram o homem pela primeira vez, apenas um botão estava abotoado em seu paletó, mas agora havia 2. O transeunte deve ter aberto o paletó para procurar a carteira e o abotoado incorretamente. Olhe para esta foto e tente descobrir quem é um alienígena disfarçado. É o cara de camisa amarela. Ele está comendo uma banana, mas não a descascou antes de morder. Provavelmente porque viu essa fruta pela primeira vez. 3 detetives famosos foram a uma cafeteria para discutir um caso complicado. Um garçom se aproximou deles e perguntou: "Todos querem café?" O primeiro disse: "Não sei." O segundo também respondeu: "Não sei." E o terceiro detetive falou: "Sim." Você sabe o que os 2 primeiros detetives pediram? Todos pediram café. Cada um queria bebida, mas os 2 primeiros não sabiam se seria a escolha de todos. Se os 2 primeiros não quisessem, teriam simplesmente dito não. Então, quando o terceiro ouviu as respostas de seus colegas e como também ia querer uma xícara, disse sim. O Rafael, o William, a Ana e a Gabi estão em uma sala de museu. Alguém roubou uma exposição inestimável da sala há algumas horas. O Rafael, o William e a Ana afirmam que não tem nada a ver com o crime, mas o detetive não acredita neles. Todos são presos e levados para a delegacia. Apenas a Gabi, que não respondeu a pergunta, está livre. Por quê? A Gabi é a detetive. A Joana estava tomando seu café da manhã em uma cafeteria quando ouviu um carro freando muito alto e depois houve uma gritaria. Ela correu até lá e viu um homem com sua bicicleta no chão e um carro parado nas proximidades. O ciclista não parecia ferido e Joana o ajudou a se levantar. O motorista do carro também se aproximou deles. O ciclista apontou para o homem. "Ele me fez cair batendo na minha bicicleta com o carro dele." Mas o motorista disse: "Eu o vi perdendo o controle da bicicleta no espelho. Então caiu no chão e parei o veículo para ver como ele estava." A Joana quase imediatamente entendeu quem estava mentindo. Você já descobriu? O carro não tem retrovisores laterais. Também há muitas coisas no banco de trás que bloqueiam a visão da rua. Portanto, o motorista também não poderia ter visto nada no espelho retrovisor. O cara está mentindo. Um rico empresário era famoso por sempre usar um chapéu branco. Mas um dia, ele chegou ao escritório com um cacho de frutas na cabeça. Seus funcionários ficaram chocados, mas não ousaram questioná-lo. A situação se repetiu no dia seguinte. No terceiro dia, a secretária do empresário criou coragem e perguntou o que estava acontecendo. O homem respondeu: "Ah, é porque perdi uma aposta. Ainda não cumpri, mas farei hoje. Não precisa pedir almoço para mim." O que o empresário teve que fazer para cumprir a aposta? Quando fez a aposta, ele disse: "Se eu perder, vou comer meu chapéu." O detetive Marcos suspeitou que um homem cometeu um crime, então decidiu vigiar a casa dele. Não muito longe, ele avistou uma artista montando seu cavalete. Aparentemente, ela iria desenhar a casa do suspeito. A certa altura, o detetive teve que ir embora para a delegacia e pediu à garota que lhe telefonasse se visse alguém entrando ou saindo de casa. Ela concordou. Quando Marcos voltou à noite, a artista disse que não tinha visto ninguém. O detetive entendeu imediatamente que ela estava mentindo. Como ele descobriu isso? Quando ele saiu, todas as janelas da casa estavam fechadas, mas na imagem que a garota desenhou, elas estão abertas. Significa que alguém estava lá dentro, enquanto Marcos estava fora. Olhe para esta foto e tente entender quem é o Ben. É o cara que procura algo no chão. Ele é o único que não está usando tênis. Isso porque eles ainda estão em seu armário. Você tem um saco cheio de grãos de café e precisa usar este café para encher completamente 2 outros sacos do mesmo tamanho. Como pode fazer isso?
coloque um saco vazio no outro e encha-os com café. Uma grande quantia em dinheiro foi roubada do cofre do Guilherme. A polícia suspeita do Alan, mas ele diz: "Não sei nada sobre cofres e nem como abri-los. Sou um simples ferreiro." O detetive não acredita nele e pede para o cara provar isso. Ele dá ao Alan uma tarefa relacionada ao trabalho. Se conseguir lidar com isso, é porque está dizendo a verdade. O Alan recebe 5 correntes diferentes. Cada uma delas possui 3 elos. O detetive lhe pede para fazer uma corrente com essas 5 peças, mas ele pode separar e combinar apenas 3 elos. Em pouco tempo, o Alan terminou a tarefa e foi liberado. Como ele fez isso? O Alan separou 3 elos de uma corrente e os usou para conectar as 4 restantes. Você pode mover apenas um palito de fósforo para fazer um quadrado? Puxe este um pouco para cima. Aqui está o seu quadrado perfeito. O Bernardo, um famoso inventor, morava no 6º andar de um prédio. Após longos meses de trabalho, ele finalmente criou uma máquina do tempo e preparou muita comida, água e outras coisas necessárias para levar, porque estava pronto para testar sua invenção. Ele ajustou o cronômetro de forma que a máquina o levasse 500 anos de volta ao passado. O Bernardo estava prestes a apertar iniciar quando um pensamento lhe veio à mente. Ele pegou o mecanismo e o levou para sua garagem que ficava no térreo. Por quê? Dessa forma, o inventor evitaria se machucar. 5 séculos atrás, não existiam edifícios tão altos. Ele simplesmente cairia do chão da altura do 6º andar. Olhe para esses caras com atenção. Um deles mentiu quando disse que não havia pintado o rosto sorridente verde na cerca. Qual é? É o cara da esquerda na tela. Verifique a mão esquerda dele. Mesmo que ela esteja no bolso, ainda dá para ver um pouco da tinta verde que ele usou. O Breno estava caminhando pela praia quando encontrou uma garrafa de vidro. A coisa parecia velha e o cara passou muito tempo tentando abri-la. Finalmente ele conseguiu. Para seu espanto, um gênio saiu dela. "Eu vou cumprir seus 3 desejos, mas você não tem permissão para desejar mais nada." O Breno concordou, mas ainda assim conseguiu mais desejos. Como ele fez isso? Seu primeiro desejo foi que o gênio permitisse que ele pedisse mais desejos. Vários pássaros pousaram nas árvores, um pássaro para cada uma delas. Mas neste caso, um deles não tinha árvore própria. Então eles se reagruparam com 2 pássaros sentados em cada árvore. Depois disso, uma árvore ficou livre. Quantos pássaros e árvores existem? São 4 pássaros e 3 árvores. O detetive Raul, um dos mais talentosos da agência, usou sua chave codificada e entrou no apartamento onde os documentos secretos estavam escondidos. Para ajudá-lo a encontrá-los, seu assistente Carlos deixou uma nota criptografada com a localização exata dos documentos. Era assim: o detetive Raul decifrou a mensagem e encontrou os documentos. Onde eles estavam escondidos? A nota diz: debaixo do tapete do estúdio. O detetive apenas leu ao contrário e ignorou os espaços entre as palavras.